Todo mundo está por dentro, né, do fora que Inácio levou, né, do ministro que seria convocado para fazer parte do governo. O cara avaliou, viu os personagens que estão no ministério, a casa está caindo, esse desgoverno não vai, não vai conseguir chegar até o final. Se chegar, vai ser numa situação deplorável, vai levar uma pancada tão forte aí do presidente Bolsonaro o ano que vem, que o cara fala assim, o quê? Eu vou ficar enrolado, vou ficar encrencado se eu participar desse desgoverno. Até porque a presença de Gleisi Hoffmann, né, noticiada há mais de um mês atrás, todo mundo já sabia que os próprios ministros de outros partidos que lá estão não estão confortáveis com a presença dela. É uma pessoa que não agrega, né? Gleisi Hoffmann, estamos falando de Gleisi Hoffmann. E imagina o cara ser ministro e de repente ter que receber ordens de personagens como o deputado conhecido aí como Dólares na Cueca, o Capitão Cueca. Rapaz, que é um dos líderes lá do PT, o cara ficou numa situação complicada. Quem está ajudando a derrubar ainda mais foram essas decisões ótimas para nós e péssimas para eles, de Inácio chamar esses personagens. Gente, o Brasil nunca foi tão humilhado na história. Eu mostrei aqui Humberto Costa recebendo medalha das Forças Armadas. O Capitão Cueca também. Estenderam o tapete vermelho para Humberto Costa entrar. Nem nos sonhos mais dourados uma pessoa mais pessimista iria isso imaginar. E acha que esses personagens, por exemplo, conhecido aí do Centrão, vai querer entrar numa seara dessa? É óbvio que não. Tá repercutindo para Dedéu, já vai compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Gleisi Hoffmann botou tudo a perder. De novo, olha só. Né? Pedro Lucas recusa ministério, constrange Lula, né? E expõe a fragilidade. Não tem governo. O Sam Puncher ainda estava tirando, né, fazendo uma zombação aqui, né? Rapaz, convidado para ser ministro de Lula, deputado do União Brasil, rejeitou o convite. Olha a nota. Vejam comigo aqui. Com espírito de responsabilidade, para não ficar mal com o Inácio, né? Porque se o Inácio estoura o capotão, ele chama a outras autoridades para poder acabar com a vida da pessoa, que a gente está vendo. Né? Com profundo respeito pela democracia brasileira, eu venho a público agradecer ao Inácio pelo honroso convite de assumir o Ministério das Comunicações. A confiança depositada em meu nome me tocou de maneira especial, jamais será esquecida. Reflito diariamente sobre o papel que a política deve exercer, servir ao povo com compromisso, equilíbrio e coragem. Uns textos tão bonitos, né? Tão lindo, né? Sou líder de um partido plural, com uma bancada diversa e compromissada com o Brasil. Com o Brasil, não com ele. Tenho plena convicção de que nesse momento posso contribuir mais com o país e com o próprio governo na função que exerço na Câmara dos Deputados. A liderança me permite dialogar com diferentes forças políticas, construir consensos e auxiliar na formação das maiorias em pautas importantes. Minhas mais sinceras desculpas, Lula, por não poder atender seu convite. Recebo seu gesto com gratidão, reafirmo minha disposição. Seguirei lutando para o bem-estar de todos os brasileiros, especialmente daqueles que mais precisam. Continuarei atuando com firmeza no parlamento, buscando consensos, defendendo a boa política e acreditando que o respeito às diferenças é o que fortalece a democracia. Esse último parágrafo dele quis dizer, né? Olha, eu respeito as diferenças, por isso que não dá para aceitar. Imagina o nervoso que Inácio não passou. Tá dando pulos dessa altura. Ele fez um convite para um ministério importante das comunicações, ministério esse que o presidente Bolsonaro não concedeu a Joyce Hasselmann e fez ela praticar todos aqueles absurdos e acabar com a vida dela mesmo, né, politicamente. Uma pessoa que estava interessada em se servir, jamais servia ao povo brasileiro. A Joyce foi assim. O presidente Bolsonaro, não, Joyce.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Ministério das Comunicações não. E foi aí que ela se zangou. Aqui nem o consórcio conseguiu passar pano. Nem o consórcio pago para o Inácio. É uma sinalização do União Brasil, né? É uma sinalização também. Nunca tinha visto esse movimento, assim. Uma coisa é você, já na primeira sondagem, não posso, estou com problema pessoal, ou não, tenho questões privadas, ou não, tenho um problema tal, e na sondagem você não dá prosseguimento. O que irritou o Palácio Planalto, o Balzo fez essa apuração, a Elisa também fez essa apuração ao longo do dia, foi justamente, irritou o próprio presidente Lula, foi a recusa depois da coisa ter sido bem encaminhada. Porque há 2 semanas, quase 2 semanas atrás, você tem ali a queda do ministro das Comunicações, e você tem o convite para o Pedro Lucas. Historicamente também, você ascender de liderança para ir para um cargo de ministro, isso sempre era muito disputado. Mostra também como essa questão das emendas está invertendo, ou seja, você tem muito mais poder em gestão de emendas de comissão, principalmente, que são as mais disputadas hoje, emendas de bancada, você tem muito mais influência como líder, do que alguém que está no ministério, como o Ministério das Comunicações, e o poder fica muito mais restrito. E aí você tem também uma disputa interna dentro da União Brasil, que já recebeu o apelido de Desunião Brasil. Então você tem, de fato, essa disputa interna, uma queda de braço entre 2 caciques, lógico, você tem o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, e muito influente no partido, e você tem do outro lado o atual presidente da legenda, o Rueda. Inácio não esperava isso, porque você imagina, o cara tá vendo que esse governo já está acabando, destruído. Hoje aparece esse caso de corrupção, que qualquer país sério, qualquer país com um pinguinho de seriedade, o ministro já tinha sido demitido. Isso aí é um fantoche, né, meus amigos? Não tem especialidade nenhuma para gerir a Previdência, o tal do Carlos Lupe. Ver o funcionário que ele e Inácio indicou fraudar 6 bilhões e 300 mil reais e não parou por aí. O pior é que não parou por aí. Aí depois saiu a notícia que um bancário dentro da Caixa Econômica, o cara desviou 2 milhões e 300 mil reais da Caixa apostando em jogos do Tigrinho. Olha aqui, segundo apurações, o bancário realizava saques indevidos e pagamentos de boletos com dinheiro do caixa. Sabe o dinheiro que você vai pagar uma conta no banco, lá na boca do caixa? Você pagou. Ele pegava o dinheiro e gastava. Tudo isso nas barbas de todos esses personagens. Você teve um ministro demitido dias atrás, o tal do Juscelino Filho, corrupção sistêmica, precisou se afastar, apareceu, o que todos já sabiam. O certo era, já demitiu o Carlos Lupe agora, só que o Lula, eu acredito que não vai demitir, porque vai pegar muito mal. Tá que nem o governo Dilma, lá nos anos de 2010 a 2014, era um ministro demitido por semana, que aparecia casos e mais casos de corrupção. E aí, a própria superintendência da Caixa Econômica Federal. Estão aí vendo os caras fazendo essas barbaridades aí, roubando dinheiro do caixa para apostar em tigrinho. É o verdadeiro governo do tigrinho, né? Promete milhões e não entrega absolutamente nada. E aí para e pensa, o que esse ministro pensou, né? Refletiu? Gente, vocês imaginam ter que trabalhar com essa mulher aqui, sendo praticamente a porta-voz desse desgoverno? Eu peço que todos se contenham, por gentileza. Que é isso? O cara gritou, né? Assaltante de aposentado para Gleisi Hoffmann. Bem, assaltante de aposentado. Você e você é trabalhador escravo. Está suspensa a sessão por 5 minutos. O Caiado chamou ela, né? Assaltante de aposentado. Foi aqui, ó. De uma E tem também a parte do Renan Calheiros, né? senadora
que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo, que havia sido feito pela Polícia Federal. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando na área. Pensa a sessão por 5 minutos. Lembram dessas situações? Isso aí é um desgoverno, meus amigos. Todo mundo vê. E essa outra aqui, você imagina, você ser comandado por um sujeito, tendo como líder de governo esse cidadão aqui, o Dólares, na cueca. Olha o perrengue que eles passavam. Fora cuecão. Você imagina? É um desprestígio. Que até esses personagens do Centrão não querem estar passando por isso. Gente, eu não consigo acreditar que anos atrás o Brasil estava assim, esses personagens do PT, com a credibilidade lá embaixo, de repente essas pessoas se limparam de tudo aquilo que foi colocado o nome deles. É surreal. É surreal. Só é petista para poder tentar mentir aí para sua própria base aliada. Olha, o Instituto Paraná hoje, que acaba de entregar, a popularidade de Inácio caiu ainda mais, foi para 57% a desaprovação de Lula. Desaprovam 57,4%, aprovam 30%. Ainda está um número elevado, hein? 39%. 57%, mais da metade do país, desaprova esse sujeito. Quem vai querer trabalhar num desgoverno desse? Quem? Com tudo isso, com Glaze, de repente, o cara é um político influente, importante, tal, que esse personagem tal do Lucas aí, do União, que foi chamado para ser ministro, deve ter alguma posição de destaque, né, por o Inácio chamar ele para o Ministério das Comunicações, e de repente ser mandado por o Dólares na cueca. Rapaz do céu, rapaz do céu. Olha, espanta qualquer um. Espanta qualquer um. E aí o cara fez essa notinha. Disse, não, olha, vai ser difícil. O Inácio vai ter que procurar somente os piores dos piores para colocar em ministérios conforme ele for tendo que demitir. Porque não é qualquer pessoa que vai querer trabalhar dentro desse desgoverno. Né? A população está vendo tudo que está acontecendo. Qualquer um que tiver atrelado a ele vai ficar numa situação complicada. Peço para vocês compartilharem esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!